Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Jeremias Gomes. A Lesp em Pauta está no ar. Uma estimativa do Ministério da Saúde aponta para mais de 100 mil vítimas de acidentes de queimaduras por ano no Brasil. As crianças são cerca de 40% destes casos em ambientes domésticos. Um levantamento do órgão feito entre 2015 e 2020 mostra que o país registrou quase 20 mil óbitos por queimaduras, 53% atribuídos a queimaduras térmicas e 46% a elétricas. O Sistema Único de Saúde tem 44 unidades especializadas em queimados em todo o país. Segundo a pasta, em 2018, mais de 224 pessoas receberam atendimento ambulatorial por conta de queimaduras. Muito bem, nossos especialistas estão aqui para falar dos tipos de queimaduras, prevenção, primeiros socorros e tratamento. Com a gente aqui, presencialmente, Alexandra Bilar Henrique. Ela é pedagoga e ela é fundadora e atual vice-presidente da ANAVIC, que é a Associação Nacional dos Amigos de Vítimas de Queimadura. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Online com a gente, Márcio Fontoura, ele é cirurgião plástico, coordenador da Unidade de Tratamento de Queimados da Santa Casa de São José dos Campos. Obrigado, doutor, por participar. Vamos ver se o doutor libera o áudio dele ali, daqui a pouquinho a gente já conversa com ele. E também online com a gente, Cristine Fernandes Cavalcante. A doutora Cristine é presidente regional da Sociedade Brasileira de Queimaduras. Obrigado pela presença. Um prazer. Adoro falar sobre queimadura, sobre prevenção, é um prazer. Então vai ser uma conversa muito boa também. Você sabe, doutora e também Alexandra, eu estava lembrando aqui com uma conversa com os amigos, porque o pessoal fala assim, eu sempre falo, eu esqueço as coisas no fogo, né? E minha mãe também esquece, eu compro uma chaleira que apita, né? E eu estou para comprar essa chaleira. Muito bem. Alexandra, conta a sua história. Eu queria que cada um depois contasse um pouquinho da sua trajetória para trabalhar aí com queimaduras. Você tem uma trajetória específica e você fundou uma ONG, né, que chama ANAVIC, mas retoma um pouquinho, porque você foi vítima de queimadura, eu quero saber um pouco da sua história. Ok. Bom, então no ano de 2010 eu fui almoçar em um restaurante, eu sou professora, trabalhei de manhã, fui almoçar num restaurante para poder trabalhar à tarde. Uhum. E no momento em que eu me servia, a funcionária foi abastecer um rechô com álcool líquido, e não viu que tinha chama, despejou o álcool, ocasionando então uma explosão. No susto, provavelmente ela arremessou esse frasco e atingiu diretamente a mim, a minha amiga. E minha amiga veio a óbito e eu sigo até hoje, 2020, o ano de 2024 ainda, realizando cirurgias reconstrutoras por conta das cicatrizes que foram então deixadas por essas queimaduras, né? Queimei rosto, queimei pescoço, mão direita, bastante região do meu corpo. E aí, quando nós sofremos um acidente com queimaduras, nós não ouvimos muito falar de pessoas que sobreviveram aos acidentes. Os doutores conhecem bem essa realidade porque eles trabalham dentro de um hospital, mas aqui fora, você escuta a notícia de que houve um incêndio, uma explosão, tantos faleceram, mas o que acontece com os sobreviventes? Então eu, dentro desse contexto, sem conhecer outras pessoas, acabei fundando essa associação para essa troca de experiências entre os próprios sobreviventes. Então nós acolhemos sobreviventes de todas as regiões do Brasil através de grupos no WhatsApp, onde a gente se comunica. Interessante, eu queria que depois o nosso diretor vai colocar aí, eu vou passar aí o site da ANAVIC para as pessoas participarem. Ela tem muita atuação política também, vai em Brasília, ela vai contar para a gente como é que é isso. Eu vou falar para vocês de projetos aqui da casa, do Junho Laranja, a gente vai explicar. Mas deixa eu passar aqui para nossa doutora que, salvo engano, está em Recife, a Cristine Fernandes. É isso? Conta um pouco da sua história, há quanto tempo a senhora trabalha nesse tema, por favor? Trabalho há 19 anos, eu sou médica eu sou cirurgiã plástica de formação, né? Então todo cirurgião plástico tem 2 anos de atuação em cirurgia geral e 3 anos em cirurgia plástica. E eu já no meu último ano, como residente de cirurgia plástica, eu prestei concurso para o Hospital da Restauração, em Recife, que é o único hospital no estado que atende queimadura.
portanto, o nosso serviço é um dos maiores do Brasil, porque em Pernambuco a gente não tem com quem dividir. E há 19 anos que eu sou médica, cirurgiã plástica da unidade de queimados do Hospital da Restauração e membro da Sociedade Brasileira de Queimadura. Então, o nosso serviço realmente é um serviço muito grande. Nós temos 40 leitos só para atendimento de queimadura, 2 leitos de UTI. Fazemos uma média de 250 a 300 atendimentos de queimadura por mês, o que dá uma média de 3.000 atendimentos por ano. Porque é o único serviço do SUS do estado de Pernambuco. Então, Nossa, realmente é um serviço muito, muito grande. entendi. Depois a gente pode De discutir atendimento aí. de queimadura. A gente pode discutir depois se a necessidade também de descentralização, né? Porque às vezes uma vítima de queimadura tem que ser Muito. levada a quilômetros de distância também é um problema. Que tipo de vítima é mais Muito. comum, doutora? Porque eu estava vendo os números, eu fiz várias pesquisas, eu vi números até de 1 milhão, mas eu falei, não, vou ficar com esse que eu achei que no site oficial do governo, de cerca de 150 mil internados por ano, mais ou menos isso, né? O que é mais comum? Porque me chamou a atenção também, porque tem vítimas de queimaduras, enfim, mais comum por calor, mas também de eletricidade também muita, né? Também. Eu não diria que as queimaduras por eletricidade são as mais frequentes. Elas não são, mas elas são as mais graves. Graves. Então, quando a gente fala de queimadura que implica em amputação, em morte, em grandes deficiências, em sequelas importantes, a queimadura por eletricidade ela está extremamente implicada na gravidade da queimadura. Nossa, Mas, quando a gente fala em frequência de queimadura, o que é que mais queima é líquido quente. A queimadura mais frequente é a queimadura por escaldadura, a queimadura por líquido quente. Água quente, papa, óleo, é o que mais queima. Em segundo lugar, as queimaduras que envolvem líquidos inflamáveis. Aí o álcool tem uma participação de mais de 80%, seguido pela gasolina, pelo querosene, pelo thinner e várias outras substâncias. E aí viria as queimaduras por choque elétrico e por produto químico, que são as queimaduras que realmente causam sequelas muito graves. a gente vai falar E muito de. óbito. Sim, Muitas obrigado, doutor. A gente vai falar muito de prevenção também, né? Porque vocês veem aí, eu acho que todo mundo tem algum caso na família. Eu tenho um caso próprio, né? Eu me lembro de pegar uma panela enorme de, acho que era leite, alguma coisa que minha mãe estava fazendo, tinha uns 8, 9 anos. Peguei aquele negócio enorme, na minha cabeça eu ia botar num copo. Aquilo derrubou em cima de mim e me queimou. E aí a gente vai falar um pouco, minha mãe passou, não lembro se é óleo, pó de café, tudo errado, né? Então a gente vai aprender aqui direitinho. Tudo errado. Doutor, Tudo errado. tudo errado, a doutora já está falando aqui. Doutor Márcio Fontoura, o senhor coordena a unidade de tratamento de queimados da Santa Casa de São José dos Campos. Por favor, se apresenta mais um pouquinho, que eu já vou emendar algumas questões aí para o senhor. Pois não. Eu também sou cirurgião plástico. Eu formei em 1988 em medicina, né? Depois fiz cirurgia plástica como a doutora Cristine, fiz 2 anos de cirurgia geral. Depois fiz 3 de plástica e desde então, desde, na verdade, 1996, eu cuido de pacientes queimados. Em 2010, eu ingressei aqui nessa unidade, que fica em São José dos Campos, e é uma unidade bem menor em relação a Recife. Nós temos 8 leitos, sendo 4 de UTI, e temos um ambulatório também. A gente tem um atendimento ambulatorial bastante extenso, né? A gente atende em média 12 a 15 pessoas por dia, sendo 2 a 3 novos casos todos os dias, e de segunda a domingo. Então, a gente tem por volta de 60 a 90 casos novos todos os meses aqui na unidade. Nós fazemos cirurgia também dos pacientes, que é uma das coisas mais importantes para o tratamento, realmente o desbridamento, enxertia de pele e outras condutas relacionadas à parte cirúrgica. E essa unidade aqui existe desde 2005. Ela foi fundada com a ajuda da Petrobras. Aqui tem a unidade, tem a Revap,
de refinaria, né? Houve um acidente e eles investiram nisso na construção da unidade aqui. Mas também nós temos problemas muito importantes, como queimaduras todas como a doutora Cristina falou também. Eu só acrescento aí que existe a queimadura por contato também, encostar em panela, por exemplo, uma das mais frequentes, mas tendem a ser menos graves. Mas realmente a queimadura por líquidos inflamáveis, apesar de ser a segunda mais frequente, também ela é bem mais grave do que as queimaduras por líquidos aquecidos, líquidos quentes, né? A nossa estatística é muito parecida com a estatística nacional. Por isso que durante a pandemia a gente voltou a usar o álcool volume 70, acho que é assim que fala, e agora está sendo 70 ou 90, não sei. Eu sei que está sendo tirado esse mais, que tem mais álcool, justamente porque ele é extremamente agressivo, tem em casa, é um problema para a criança e até para a gente, para adulto também, né? Então, esse que é 46, salvo engano, ele serve para matar as bactérias, vamos usar esse, gente. E é interessante nós termos aqui cirurgiões plásticos, porque a Alexandra, ela estava me contando, quantas cirurgias você já fez? Olha, desde a fase aguda até as cirurgias reconstrutoras, né, nas sequelas, volta de umas 40 cirurgias já. Por que tem que fazer tanto assim? Faz uma, reconstrói, volta? Porque assim, você depende do resultado da cirurgia anterior. Então você depende também da gravidade da sua sequela, né? Eu fiquei bastante deformada, eu formei bastante queloide no rosto, no pescoço, utilizei muitos expansores de pele. Depois fiz etaplastia, fiz matriz dérmica. Então, a gente vai tentando reconstruir, né, a nossa face. Eu costumo dizer que não é uma cirurgia estética, porque ninguém quer ficar mais bonito aqui. A gente quer voltar, pelo menos, próximo àquilo que a gente já era. Hoje eu tenho uma retração importante aqui no meu lado esquerdo. Acabei de fazer uma cirurgia. Foi feito enxerto do couro cabeludo. Então, por isso que eu estou usando essa malha, né, para evitar que essa cicatriz fique uma cicatriz hipertrófica, uma cicatriz com queloide, né, que desfigure, né, uma cicatriz disfuncional, segure o meu rosto. Então, é assim, a gente vai fazendo e de acordo também com o sistema de saúde, aquilo que ele pode oferecer. O meu tratamento todo é feito pelo SUS, eu trato no Hospital das Clínicas, e a demanda é grande, então a gente vai dependendo também das vagas, né, para ser operado, enfim. Entendi. Olha, aqui na Assembleia Legislativa a gente tem algumas iniciativas, por exemplo, o projeto de lei 1288, ele institui o Junho Laranja, mês de prevenção e luta pelos direitos dos queimados. É interessante que, assim, quando o Estado adere, e tem várias propostas de vários deputados para instituir no Estado de São Paulo, porque me parece que esse, por enquanto, é federal, porque aí você tem também os desdobramentos disso, né? Mais educação nas escolas, tem um dia específico para tratar disso. Então, essa é uma das iniciativas. Tem também o projeto 1289 de 2019, que institui o Fórum de Prevenção em Queimaduras, realizado anualmente no mês de junho, para que se faça esse fórum de prevenção. Muito interessante, iniciativa aqui da casa também. Agora, Alexandra, você tem uma atuação política também, você vai até Brasília, queria que você falasse um pouco desse seu trabalho. Certo. Então, nosso objetivo, então, é criar essa representatividade entre os próprios sobreviventes, as próprias pessoas, né, que se queimaram. Para quê? Para que elas mostrem as necessidades que nós temos. Então, uma necessidade comum que nós entendemos dentro do nosso grupo é que as vítimas com graves queimaduras, médias e graves queimaduras, fossem então incluídas na lei de pessoa com deficiência, porque muitas vezes elas ficam com disfunções importantes. E tem toda essa questão da caracterização também da imagem, ela não consegue entrar no mercado de trabalho por conta de queimaduras na face, enfim, toda uma questão de preconceito. Precisam, muitas vezes, ir várias vezes ao hospital, não tem o recurso. Então, o bilhete único, que é um direito fornecido por essa lei, ajudaria muito essas pessoas. Então, nós conseguimos, juntamente com todos, né, também da saúde, nós criamos uma petição pública que chegou a um deputado e ele apresentou um projeto de lei para a criação, né, para a inclusão do queimado. E acabou que já tinha um outro projeto em andamento que foi aprovado, então, na Câmara dos Deputados, já está no Senado Federal.
na segunda comissão e nós estamos aí aguardando, então, a aprovação dessa lei. Nós também participamos, né, da abertura da frente parlamentar, que foi criado ano passado por um deputado. É uma frente parlamentar em prol, né, das vítimas de queimaduras e dos direitos, enfim, de todo esse assunto e esse tema tão pouco discutido. Sim, sim. O doutor falava em 60 a 90 casos só no hospital que ele atende. É muita gente. Então, realmente é um problema de saúde pública, tem que ser tratado como tal. Doutora, eu tenho várias perguntas para vocês médicas, né? Aí os graus de queimadura, os primeiros socorros, mas se a senhora quiser comentar aí um pouco da iniciativa da Anavic, aqui por meio da Alexandra, fica à vontade. Não, eu quero comentar sim. Primeiro eu quero parabenizá-la, né? É um trabalho muito bonito isso que ela está fazendo. A gente realmente tem comissões que discutem muito em Brasília essa questão do atendimento do queimado, a figura do doutor Adorno, que é um cirurgião plástico de Brasília, que fica muito à frente dessas comissões de tratativa com o governo com relação ao atendimento do paciente queimado, a logística, essa questão de lei e tudo mais. Então, isso é extremamente importante. E você, como paciente, apesar de tudo o que você passou e de todas as cirurgias que você fez, você ainda foi uma privilegiada em ter acesso a tudo que você teve no Hospital das Clínicas. Verdade. Porque realmente, assim, você usou matriz dérmica, você usou expansor, você tem acesso a malhas de boa qualidade. Você imagine que isso é uma ilha, né? É um oásis diante da quantidade de pessoas que se queimam Brasil afora e que não têm acesso a nada disso, né? Eu posso falar com propriedade porque sou de uma região mais pobre, né? Um estado que não tem as condições que São Paulo tem, e realmente muitas vezes a gente libera um paciente de alta e ele nunca mais volta. E quando ele volta, já volta com muita brida, com muita sequela, é uma pessoa que fica realmente inválida, né? Não consegue trabalho, é bem complicado. Então, realmente já é sofrido com a pessoa tendo acesso a tudo. Imagine quando você não tem acesso a nada, né? Então é uma luta muito bonita e que bom, né? Que você tá lutando por isso. Muito bem, parabéns. Obrigada. Doutor Márcio, o senhor coordenando aí à frente aí na Santa Casa de São José dos Campos, fala um pouco também dos desafios, né? É claro que o trabalho do senhor é cirúrgico, é coordenar essa equipe, né? Mas o médico, principalmente quando está coordenando, né? Ele tem vários desafios também. Queria que o senhor trouxesse um pouco dessa sua experiência, tanto do atendimento público, né? Às vezes alguma orientação para a família, enfim. Sim, o trabalho aqui é feito por uma equipe multiprofissional. Nós temos, então, enfermeiras. Dentro dos médicos, a gente tem, eu sou cirurgião plástico, mas a gente tem ainda apoio do intensivista. Temos também outros médicos especialistas, cirurgião de tórax para fazer traqueostomias. Então, é uma equipe bastante grande. Fora a enfermagem, a gente tem fisioterapeuta, nós temos também psicóloga, temos também, terapeuta ocupacional. Então, assim, na verdade, envolve muita gente. Também é assistente social. Aqui no estado de São Paulo tem algum privilégio, a gente consegue algumas malhas, mas como a doutora Cristina estava falando, muitos materiais são muito caros. Ela citou a matriz dérmica, ela é extremamente cara, é muito difícil conseguir. Pelo SUS é possível, mas tem que preencher uma série de documentos para conseguir fazer isso, para dar a melhor qualidade uma reconstrução. Também os expansores que foram utilizados também são difíceis de aquisição. Então nós temos essa dificuldade, mesmo estando a 90 quilômetros de São Paulo, já faz diferença. E a gente está falando do HC, que felizmente tem bastante recursos, né? E aqui na nossa região, a região metropolitana do Vale do Paraíba, são 2.500.000 habitantes. Então, um dos outros problemas é a falta também de apoio para o atendimento de crianças. Nós não temos a nossa unidade
uma UTI infantil. Então, isso dificulta internar crianças graves. Às vezes a gente precisa fazer isso, mas é também um desafio cuidar de crianças sem o apoio de um intensivista da pediatria. A gente está tentando conseguir solucionar esse problema. Então, todas as unidades, elas carecem também muitas vezes do profissional, o cirurgião plástico, porque muitas vezes o cirurgião plástico está interessado em outros tipos de cirurgias, né? Por exemplo, das cirurgias estéticas. Então, a luta de todos os colegas, de todos os pacientes, de todas as pessoas que estão à frente desses grupos que não têm nenhum objetivo de lucro, é simplesmente muito louvável, porque são poucas pessoas, mas que fazem bastante diferença. Em relação às famílias que passam por isso, desde o início, quando a pessoa tem que vir aqui visitar os parentes, depois dar o apoio em casa, transportar, vir até o hospital, mobiliza uma outra pessoa, e tem curativos que levam semanas para a pessoa ficar livre, e depois as sequelas, que são anos e anos realmente, né? A gente vai tratando as cicatrizes, as retrações, as deformidades de forma lenta, e vai, dependendo realmente do resultado da cirurgia anterior, a gente vai avançando. Mas muita gente tem a impressão de que a queimadura é um ato que resolve em poucas semanas, a cicatriz está resolvida. Mas existe eu sou membro também da Sociedade Brasileira de Queimaduras, e tinha uma sócia fundadora, que é a doutora Gilca, está viva ainda, aposentou, ela era chefe dessa unidade, e ela é uma cearense, e ela dizia uma coisa: uma vez queimados, uma queimadura grave, ela dizia, sempre queimados, né? Então, existe essa necessidade de leis específicas realmente para dar apoio a essas pessoas, porque elas têm mais dificuldades de se inserir no trabalho e realmente ter, do ponto de vista de todas as relações sociais, elas ficam comprometidas. Então, eu acredito que essas ações são fundamentais, como a doutora Cristina comentou, o doutor Zé Adorno, que é um colega de Brasília, foi presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras, é muito atuante nessa parte política, porque ela faz toda a diferença. Que interessante. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. A gente está debatendo a questão aqui dos queimados, das queimaduras no Brasil. São cerca de 150 mil internados por ano no Brasil. E quando acontece com crianças, é mais problemático ainda. Eu fiquei bastante impactado aqui com os números e com os relatos daqui, porque quando eu conversei um pouquinho antes de começar o programa com a Alexandra, ela me mostrou fotos da dificuldade, dessa expansão. Depois, se você tiver curiosidade, põe aí na internet para você ver como é que é. É complicado, é difícil, é um processo longo. E depois a doutora Cristina dizendo que ela ainda foi privilegiada, que tantas pessoas, Brasil afora, passam situações muito difíceis. Por isso que a Assembleia Legislativa de São Paulo está trazendo esse tema aqui para sensibilizar a todos. E depois eu vou deixar o contato aí da Anavic, que é muito legal. Eles não têm recursos e eles têm uma luta política importante e forte. Então depois, ANAVIC, Anavic, você coloca aí, você vai no site deles, @Anavic Oficial também no Instagram, para você conhecer. Depois do intervalo eu dou o contato aí dos outros profissionais. A gente vai falar sobre graus de queimadura no segundo bloco, vamos falar mais da Anavic e muito de prevenção, né? Isso é muito importante. Eu volto já. Estamos de volta aqui no Alesp em Pauta, falando sobre queimaduras. A gente deu alguns números aí no primeiro bloco. São cerca de 150 mil pessoas no Brasil todos os anos aí que passam por internação. E a gente está trazendo aqui muita informação e voltamos com a Alexandra Bilar Henrique, que é pedagoga, é fundadora e atual vice-presidente da Anavic, Associação Nacional dos Amigos e Vítimas de Queimadura.
Você fundou a Anavic há quanto tempo? Logo no começo, quando você foi queimada, não? No ano de 2014, de modo informal, né? Nós criamos os grupos, mas ela foi realmente oficializada no ano de 2018, com o CNPJ, direitinho. E justamente para esse objetivo, né? Cumprir esse objetivo de levar o acolhimento entre os próprios sobreviventes, fazer essa busca por políticas públicas. Nós também realizamos algumas parcerias para realização de projetos que venham contribuir aí com tratamentos, como os doutores falaram, o SUS acaba não conseguindo atender, então alguns parceiros nossos oferecem esse atendimento, mas aqui em São Paulo, a grande maioria, como a doutora bem colocou, nós não conseguimos atingir muitos estados, mas as parcerias que nós conseguimos, nós colocamos à disposição para a realização desses projetos. E às vezes são projetos que colaboram então com a autoestima dessas pessoas, refazer a sobrancelha, uma micropigmentação no lábio. E também trabalhamos aí com a prevenção, dando palestras, encorajando os próprios sobreviventes a contarem as suas histórias, porque são histórias reais que eles relatam, e isso faz com que as pessoas que estão lendo despertem sobre os riscos de acidente. Somos nós mesmos quem vamos levar essas palestras também nos locais. Essa semana mesmo nós participamos de uma palestra, ofertamos uma palestra para uma empresa lá no Mato Grosso do Sul, numa CIPAT, né, Semana de Prevenção de Queimaduras. Então, esse é o objetivo social da Anavic, né? O acolhimento, a prevenção, a busca por políticas públicas e busca por parcerias para a realização de projetos de tratamento e que venham aí melhorar a autoestima dessas pessoas. Que tipo de parceria que quem está nos assistindo para se... Por exemplo, nós temos parcerias com algumas universidades, então, através do curso, por exemplo, de fisioterapia, o doutor mencionou a questão da equipe multidisciplinar. Muitos profissionais não sabem atuar com pessoas queimadas. Então, a universidade, muitas vezes, através de um professor que sabe trabalhar com esse paciente, o paciente recebe o tratamento na universidade, os alunos atuam em cima da cicatriz desses pacientes. Eu já estou falando já numa segunda fase, tá, de sequelas, nunca nessa fase aguda. E ali, então, supervisionado por um professor, o aluno atua com o paciente real. Então, o paciente recebe o tratamento, o aluno é aperfeiçoado no tratamento então é um tipo de parceria que nós realizamos. Na época da pandemia, parcerias com a universidade que oferecia o tratamento psicológico. Dentro dos nossos grupos, nós temos muitas pessoas que não conseguem ser atendidas por um psicólogo, por exemplo, dentro do sistema de saúde. Então, mas é claro que nosso maior desejo, como o dos doutores, como eles bem colocaram aqui, é que venham recursos do governo para que eles que são especialistas possam fazer esse atendimento, orientar até essa equipe multidisciplinar, né, para atender o paciente queimado. Eu queria também só aproveitar para parabenizar os doutores, porque assim, como é bom a gente estar junto, falando com pessoas que trabalham nisso, que sabem, não são todos os profissionais que atuam nessa área, que sabem atender o paciente, eles são remanescentes, como ela bem colocou numa conversa informal, porque eles trabalham por humanidade mesmo. Porque para um cirurgião plástico, muitas vezes é muito mais viável financeiramente ele atender uma cirurgia estética do que uma cirurgia com queimado. Então, nós assim, agradecemos a permanência de vocês e que possam surgir novos profissionais se especializando nessa área, porque precisamos. Sim, sim. Doutora Cristine, eu queria que, se a senhora quiser complementar, fique à vontade, mas eu queria falar um pouco de prevenção, que é muito importante, e, na medida do possível, vocês falar dos graus de queimadura, para a gente encaminhar. Claro, é um prazer. Alexandra, você é uma guerreira, né? Na unidade de queimado que eu trabalho, eu tenho muitas Alexandras que eu admiro absurdamente, porque não é fácil. E também não é fácil para a gente, né? Querer fazer e não conseguir. Mas a gente vai lutando e vai seguindo adiante e é isso aí. Bora lá. O mais importante para a queimadura é que a pessoa não se queime, né? Isso é o mais importante.
Uma vez que queimou, a gente vai ter que tratar de uma doença que é crônica e que vai ficar por ali persistindo durante um bom tempo e muitas vezes para sempre. Então, a prevenção é a coisa mais importante dentro do cenário de queimadura. Por quê? Porque quem trabalha dentro de uma unidade de queimado sabe que muitos acidentes poderiam ter sido prevenidos. E tem uma coisa aqui que eu gostaria de aproveitar, todo canal de mídia eu falo, a queimadura, antes de ser uma doença de queimar, é uma doença social. É uma doença que implica em cuidados na casa, em cuidados no trabalho, em acesso à educação primária. Então, é muito importante que a mãe não fique com não sei quantas crianças dentro de uma casinha pequena, onde o irmão mais velho cuida da irmã menor, onde aquela pessoa que não tem treinamento nenhum de eletricidade vai se meter a fazer uma gambiarra elétrica, gente que tem problema psiquiátrico e que necessita de cuidado e que não tem acesso à medicação, gente que quer comprar o botijão de gás, mas não consegue, daí cozinha com álcool. Então, alcoolismo não tratado, então a pessoa vai, tá bêbada, vai cozinhar, se queima. Então, quem trabalha com queimadura sabe que existe um componente social muito importante nas histórias de cada paciente. Claro, tem os casos de acidentes automobilísticos, do caso da Alexandra, que foi um acidente com Richoux, são coisas eventuais que realmente acontecem. Mas o grosso, a grande maioria, envolve cuidados primários que não foram tomados, por falta mesmo de oportunidade da grande maioria da população. Entendeu? Então, isso é muito importante. Com relação aos graus de queimadura, que sempre as pessoas perguntam, né, uma pergunta recorrente, a gente divide queimadura de uma forma didática e simplista em 3 tipos. Queimadura de primeiro grau, que é aquela queimadura onde a pele não descasca, não faz bolha, ela fica só vermelhinha, ardendo e cicatriza sem grandes problemas, não cria bolha. A queimadura de segundo grau, que é a grande maioria das queimaduras que a gente recebe, que é aquela que forma bolha. E a queimadura de segundo grau, ela pode ser superficial, média e profunda. A profunda é quando ela queima praticamente toda a espessura da pele, ainda fica um pouquinho de derme, mas queima muito profundo, muitas vezes evolui para um terceiro grau. E a queimadura de terceiro grau, que é aquela onde toda a espessura da pele é perdida. Então, aquilo ali não vai mais cicatrizar como pele, vai cicatrizar apenas como cicatriz. E para que não fique uma cicatriz hipertrófica, para que não fique uma cicatriz que comprometa a função, a gente normalmente lança a mão dos enxertos de pele para cobrir as áreas de queimadura de terceiro grau. Aí são vários curativos, desbridamentos e tratamentos clínicos, antibiótico, enfim, até Sim. tirar o paciente do quadro agudo, né? E depois tratar as sequelas. Sim. Isso é basicamente isso aí. Muito bem. Doutor Márcio, a doutora já falou um pouco das precauções, se eu quiser acrescentar, porque depois eu queria falar um pouquinho dos primeiros socorros, mas o que o senhor achar mais relevante? Sim, esse fator social que a doutora Cristine comentou é extremamente importante, mesmo estando no estado mais desenvolvido do país, exatamente esses mecanismos que ela citou acontecem aqui. Então, a gente passa por uma onda agora de acidentes com álcool relacionados a Richoux. Eu acho que foi coincidência, infelizmente é o mesmo acidente da Alexandra. Então, a chama do álcool é invisível. Muitas vezes a pessoa vai colocar algo de novo numa lamparina ou num queimador, num fogareiro. Agora tem também umas chamadas lareiras ecológicas, a gente está tendo acidentes com isso. Então, na verdade, o álcool líquido não deve ser usado nem para limpeza, não deve ser utilizado, muito menos ainda para acender churrasqueira, para acender lareira, para acender qualquer
Outra coisa é que os acidentes que ocorrem com álcool líquido estão, na nossa região, não crescendo. Então, nós temos muitos pacientes com queimaduras que tendem a ser muito graves. Vamos imaginar que a água aquecida ferve por volta de 100 graus, mas o álcool queima, se ele queimar uma queimadura, por volta de 1.600 graus. Na pele, chega a 700, por volta disso. Então, ali, enquanto a água ela queima em um segundo, a 70 graus aproximadamente, o álcool queima praticamente imediatamente, mas depois ele continua queimando. Às vezes a pessoa sai correndo, esse oxigênio do ar alimenta a chama e tende a ser uma queimadura mais grave ainda, porque é difícil controlar o pânico de uma pessoa, de alguém pegando fogo, né? Então a gente tem como a atitude 3 verbos que a pessoa tem que parar, deitar e rolar para apagar as chamas, né? Acho que já estou falando já do atendimento primário do paciente queimado, né? Mas a parte de prevenção, então, nós somos um tipo de cirurgião plástico que nós não queremos pacientes, né? Pode parecer estranho, mas tem muita lógica, porque as sequelas tendem a levar consequências para o resto da vida da pessoa. E outro acidente que tem ocorrido aqui também é com álcool de posto de gasolina. É proibido a venda, proibida que não seja para colocar no carro, nos automóveis. Então tem sido vendido, como a doutora falou, pessoas que não conseguem comprar o botijão de gás, e está aí o fator social que tem que ser resolvido, ela usa para fazer a comida. Então, 1 litro de álcool aqui em São José dos Campos, que tem uma refinaria, custa R$ 3,40. O botijão de gás, se não me engano, custa mais de R$100. Então, alguém é mais fácil ter R$3 do que R$100, ele acaba utilizando isso para esquentar a comida. E com isso tem uma explosão, muitas vezes queima mais de uma pessoa, e são sempre queimaduras bastante graves, porque a pessoa muitas vezes usa um galão com 1 litro, 2 litros, 5 litros de álcool. Então, esses cuidados são fundamentais para que, de prevenção, para que a gente não tenha realmente uma quantidade enorme de pacientes que demandem um tratamento contínuo, né? Então, não é um gasto para o Estado que vai ser durante uma internação, que muitas vezes é muito custosa, mas sim uma queimadura que pode demandar 20, 30 anos de tratamento. Entendi. Não, realmente impactante. Até vou pedir para depois vocês falarem um pouco mais. Eu acho que a própria Alexandra pode falar. Mas eu estava me lembrando de algumas coisas que eu falei no primeiro bloco. O álcool, gente, durante a pandemia foi liberado aquele outro álcool mais potente, e hoje o pessoal fala assim, e o pessoal fala, eu preciso sentir o cheiro, aquele álcool era melhor. Não tem nada disso. Esse álcool que se vende hoje é para se utilizar para limpeza, tal, porque ele é bem menos inflamável, não vai atrás de, agora precisa achar um álcool mais potente, não vai atrás disso. E essa questão social muito importante, porque às vezes, eu cansei de fazer reportagens aqui em São Paulo, de pegar fogo em comunidade, que às vezes a mãe também, é um caso que o doutor citou, não tem o gás, aí vai lá, compra um álcool, tem um monte de criança em casa, aí já é um local de madeira, vai fazer uma refeição com álcool, isso tudo é muito perigoso, tem que ter muita precaução, e eletricidade e tudo mais. E coisa simples, não é? Por exemplo, a panela fica mais afastada das crianças, né? Porque a criança tem curiosidade, elas vão chegar e vão pegar e vai derrubar. Então, está colocando alguma coisa para cozinhar? Tem criança, primeiro que criança nem era para estar na cozinha. Exatamente. Segundo, colocar nas bocas mais do fundo. Sim. Coisas simples que você pode pegar na internet, tem muita orientação e vale a pena, porque olha, no caso dela, não foi um descuido dela, foi um acidente que outra pessoa causou. Mas então imagina que você pode evitar, e já pensou ver um filho, se eu passar por esse problema, evitável. Então esse é o nosso trabalho aqui. Falei demais, mas deixa eu passar um pouco para você. Tem mais alguma orientação nesse sentido? Infelizmente, as pessoas só se dão conta da gravidade da queimadura, me parece que depois que acontece com elas. Uhum. Porque nós não ouvimos muito falar a respeito, né? Por isso que estamos hoje disponíveis para falar sobre esse assunto. Porque a gente precisa falar. Porque como os doutores falaram, como vocês estão me vendo, o tratamento é muito doloroso, sem contar que é uma dor muito grande. Depois tem todas as questões emocionais, sociais envolvidas. Eu costumo dizer que o tratamento só termina quando a gente decide que termina, porque sempre vai ter alguma coisa para fazer, porque a nossa pele
está sempre ali ferida com uma cicatriz, ou seja, nós não somos mais como éramos. Então, não espere acontecer com você. Procura colocar essas informações em práticas. Como você mesmo falou, na cozinha não é lugar de criança. Se for cozinhar, coloque a panela na boca de trás, o forno aquecido também, as crianças entram, põe a mãozinha, queima. Então, não espere acontecer com você, né? Se previna, é a melhor forma de se tratar a queimadura, como a doutora falou. E dentro dos nossos grupos nós temos muitas realidades, as pessoas chegam para a gente, além de estarem queimadas, elas não têm informação muitas vezes de onde se tratar, de tratamento. Então a gente tenta realizar esse atendimento, não, essa troca de experiência, levando essa orientação, mas depois que aconteceu, a gente só tem que correr atrás do prejuízo. Mas e aí somos, então, esses multiplicadores de informação, de histórias reais, para que a pessoa não venha se queimar mais. Exatamente, e conte sempre aqui com a gente para poder divulgar ao máximo, assim, aliás, vamos colocar de novo ali a Ana Vick, que é @AnaVick, que é o oficial, é o Instagram, e www.anavick.org é o endereço da internet. Não sei se eu embolei aí o meio tempo, mas tá aí para você ver direitinho. A gente sempre fala aqui, olha, você que faz seu imposto de renda e fala, agora eu posso reservar um recurso para ir para aquela entidade que eu gosto. A AnaVick, eles não têm apoio, acho que institucional, não tem, né? E eles têm uma luta política interessante e tudo é voluntário, assim, para eles viajarem para Brasília, você paga com o dinheiro do seu bolso, né? Então, assim, vale a pena ajudar e nessas campanhas. Junho já está aí, vai ser o mês... o Junho Laranja, né? Dia Nacional, dia 6 de junho é o Dia Nacional de Combate a Lutas Queimaduras. Então, existe uma lei federal, né, que trata esse dia como o dia de combate às queimaduras, mas poucas pessoas sabem, né, doutores? Eu acredito que só a gente que é queimado, que é profissional, que sabe. Mas existe um dia, uma lei federal instituída para isso. Nós precisamos, sim, fomentar esse assunto, precisamos levar. Se você é professor, aí tá bom uma ideia de você reunir seus alunos aí, tem cartilha na internet, pede ajuda lá da AnaVick que eles vão te ajudar. Deixa eu voltar aqui um pouquinho com a doutora. A gente tem que tratar de tudo, né, doutora? Então, assim, prevenção principalmente, que a gente falou, mas primeiros socorros, que é muito importante, que a gente ouve muito, pega um lençol molhado e põe, ou é seco. O doutor falou em enrolar no chão, interessantíssimo isso, porque a primeira coisa é que a gente fica desesperado, né? Tanto a pessoa que está sendo vítima disso e aquele que quer ajudar. Eu fui uma das pessoas que correu. Que correu e que estava, então, porque é o desespero. Então, dá algumas orientações nesse sentido, doutora? Pois é, a grosso modo, o que a gente tem que fazer na vigência de uma queimadura, quando a gente se queima ou quando a gente vai prestar o serviço, né, a alguém que você está vendo que está se queimando, é apagar o fogo, né? De alguma forma, você tem que fazer com que o agente pare de agredir e, a partir daí, resfriar um pouquinho a temperatura daquela região e encaminhar para um serviço de atendimento à queimadura. Então, assim, é uma resposta muito ampla, porque tudo depende. A queimadura vai desde uma mãozinha que encosta numa panela a uma pessoa que pega fogo e vira uma tocha humana. Então, cada coisa tem o seu tratamento. Mas o que é que a gente vai fazer? Como o Márcio falou, no caso de uma pessoa realmente estar pegando fogo, ele está com a roupa em chamas, o fogo tem que ser apagado. Então, a maneira mais prática realmente é ou alguém coloca um tecido grosso, uma lona, alguma coisa para abafar aquele fogo, ou o próprio paciente deita no chão e rola na tentativa exatamente de apagar o fogo. Se você está em casa, coloca a mão dentro da pia, vai para dentro do chuveiro, de alguma forma, apaga o fogo. Apagado o fogo, você remove aquilo que está quente e que está te queimando. Se a roupa está quente, se a roupa está encostando, se ela está queimando, retira com cuidado aquele agente agressor. Se a queimadura foi por um produto químico, lava, remove, retira aquilo que está queimando.
com água corrente. E a partir daí envolve em um tecido limpo e leva para um tratamento de queimadura, para um centro de referência. Não coloca, como você falou, né, que usou na infância, não é para estar colocando hipoglós, pasta d'água, café, aroeira, é tanta coisa que as pessoas colocam em cima de uma queimadura. Não é para colocar nada disso. Apaga o fogo, remove aquilo ali que está queimando, lava com água corrente, envolve num tecido limpo e encaminha para um atendimento de referência. Claro, se for um grande queimado, aí você vai ter que chamar o SAMU, a polícia, os bombeiros, vai ter que ter um atendimento pré-hospitalar numa ambulância, né? Um choque elétrico importante, tem que chamar um serviço de atendimento pré-hospitalar para remover esse doente. Mas na grande maioria das vezes, o próprio familiar consegue dar essa assistência e encaminhar para um serviço de referência. Muito bem, caminhamos bem para o final. Tem mais um pouquinho, só uns 1 minuto, 40 segundos para o doutor Márcio falar, mas eu queria já agradecer a doutora Cristine Fernandes. Tem alguma rede social, algum contato que as pessoas podem, se a senhora quiser divulgar ou não, enfim. Eu tenho um Instagram, doutora Cristine Dallanora, tudo junto. E eu falo um pouquinho de queimadura lá também, falo de cirurgia estética, enfim. Mas falar de queimadura eu adoro. É uma área que realmente me encanta muito. Cristine Dallanora. Obrigado, viu? Doutora Cristine Dallanora, de nada, foi um prazer. @ doutora Cristine Dallanora. Aí no Instagram é tudo junto, né? Isso, tudo junto. Tá joia. Ela tá longe, dá uns delay, ela fala, mas é por causa da comunicação da internet. Obrigado mais uma vez, doutora. Foi ótimo, gostei muito. Muito obrigada também. Foi bem bacana. Muito obrigada. Deixa eu passar aqui rapidinho. Doutor Márcio, obrigado. Se tiver alguma rede social, alguma coisa, divulgue. Mas eu queria que o senhor, rapidamente, ainda tem 1 minuto, falar um pouquinho da questão dos médicos. O senhor tem alguma orientação? Porque eu imagino que, assim, não é todo dia que chega um queimado, apesar que os números são grandes. Você tem alguma orientação para enfermeiros, para profissionais da saúde? Quando esse paciente chega no hospital, você tem alguma medida mais urgente, né? Porque é interessante a gente falar. O que, para o atendimento de emergência, a gente segue o ABLS, né, que é uma sequência feita pela Associação Americana de Queimaduras, que o Brasil também faz um curso anual chamado CNNAQ, Curso Nacional de Normatização de Atendimento ao Queimado. Então, eu não tenho rede social, mas eu sugiro que entrem no site da Sociedade Brasileira de Queimaduras, porque tem informações para leigos e também para a enfermagem. Então, nós temos lá realmente orientações sobre o atendimento primário, tem até material para uso didático para crianças. Então, nessa época, agora, esse material está disponível. Então, basta colocar a Sociedade Brasileira de Queimaduras, é fácil entrar, e vocês vão achar material, tanto para a enfermagem, Jeremias, você está citando aí essa necessidade, e elas podem fazer esse curso nacional de normatização de atendimento aos queimados, como também tem informações para leigos, desde o primeiro atendimento até algo sobre também o tratamento de sequelas. Muito bem. Doutor, obrigado. Márcio Fontoura, coordenador da Unidade de Tratamento de Queimados da Santa Casa de São José dos Campos. Obrigado pela sua participação. As Santas Casas, que são muito próximas aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo e dos parlamentares, a Associação das Santas Casas, que já participou aqui com a gente, acho que é um dos setores para os quais os deputados na área da saúde olham muito, né, com recursos também. A gente já falou bastante sobre isso, então fica aqui o nosso agradecimento também aos parlamentares. E só para finalizar, então, obrigado mais uma vez e vai lá visitar a Anavic, que é muito importante, viu, gente? Obrigado pela sua presença, viu, Alexandra? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Volte, porque 6 de junho tem aí um dia para falar sobre prevenção. Muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua audiência. Até o nosso próximo programa.